Salve, meus irmãos em Cristo, salve a todos. Que a paz de Jesus e o amor do Pai nos envolvam agora, hoje e sempre. E que mais uma vez sejamos gratos por esta oportunidade de estarmos juntos aqui, através desse canal, para ouvir, aprender, agradecer sobre as leis divinas e o Evangelho de Jesus. E também para louvar e pedir a Deus, nosso Pai Criador, por nós e para os outros também. E que não sejamos egoístas e que tenhamos sempre aquele olhar de benevolência, de paz, de empatia para com todos. Este é o nosso 23º vídeo, graças a Deus. Gratidão por tudo, meus irmãos. Bem, nosso tema de hoje vai pontuar uma das coisas que mais praticamos no nosso dia a dia, que são as comparações. O desagrado porque somos de um jeito e o outro é do outro. E de outros são assim, diferentes de nós, do tipo, porque uns nascem pobres, outros nascem ricos, porque uns são felizes, os outros infelizes, uns são feios, outros bonitos. Dentro da visão espírita, codificada por Allan Kardec, essas diferenças são não são frutos do acaso, nem privilégios de castigos arbitrários de Deus. Elas são compreendidas à luz da justiça divina, da reencarnação e da lei de causa e efeito. Sempre falamos disso aqui, né? Porque uns nascem ricos, outros nascem pobres. Em O Livro dos Espíritos, os Espíritos ensinam que cada encarnação é uma oportunidade de aprendizado. A riqueza e a pobreza são provas ou experiências educativas. O rico é testado no uso dos bens materiais. Se será egoísta ou generoso, orgulhoso ou humilde. O pobre é testado na resignação, na perseverança, na confiança em Deus e na capacidade de vencer dificuldades sem revolta. Vez em que muitos usam de comparações entre o que ele é e o que o outro efetivamente vive e desfruta. A comparação não é salutar. Não nos traz conforto ou compreensão, porque ficamos comparando o tempo todo. É muito comum ouvirmos reclamações desse tipo, porque eu nasci pobre, quando vejo pessoas ricas ostentando bens e riquezas. Também, gostaria muito de ser rico, no entanto, sou pobre. Por que isso aconteceu comigo? Porque uns vivem felizes e outros vivem tristes. Porque eu sou feio, porque umas são mais bonitas que as outras, e a gente fica por aí, comparando o tempo todo, e continua. Será que eu fiz alguma coisa de errado noutra vida para poder merecer tudo isso? É um castigo de Deus? Claro que não é. Não é um castigo de Deus, porque Deus não castiga ninguém. Deus não pune. Existe a lei de causa e efeito, que falamos muito aqui, que é a lei de amor e de justiça, mas a de misericórdia, sobretudo, nos concede Deus o tempo e a reencarnação para a gente poder acertar esses detalhes das nossas vidas, a fim de sermos felizes. Então a gente ora numa situação, de uma vida, de uma existência, de uma encarnação, a gente está de um jeito, nessa condição, ora na outra encarnação, na outra condição. Por quê? Porque passar pelas várias experiências para evoluirmos são os valores que a gente vai adquirindo gradativamente e ainda pontuando. A riqueza não é prêmio, assim como a pobreza não é castigo. Ambas são circunstâncias temporárias para o progresso espiritual. E que bom que a doutrina espírita nos ensina tudo isso e abre a nossa compreensão e a nossa visão sobre o assunto, porque uns são felizes e outros infelizes. A felicidade terrena é relativa. Muitas das vezes, pessoas aparentemente felizes carregam grandes sofrimentos íntimos, enquanto outras, em condições simples, possuem paz de consciência. Jesus ensinou: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. No capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos que as aflições atuais podem decorrer das consequências naturais dos atos desta vida
de experiências necessárias ao crescimento espiritual ou de débitos e compromissos assumidos em outras existências anteriores. A verdadeira felicidade não depende das circunstâncias externas, mas do estado moral do espírito, porque que uns nascem bonitos e outros menos favorecidos fisicamente. Segundo a doutrina espírita, o corpo é uma veste temporária do espírito. A aparência física pode estar relacionada às necessidades evolutivas da atual existência, às provas escolhidas antes da reencarnação, às consequências de experiências passadas. Muitas das vezes, um espírito que foi excessivamente vaidoso pode renascer em condições que o ajudem a desenvolver valores mais profundos. Outros podem receber uma aparência agradável, sem que isso represente superioridade espiritual. A beleza do corpo, ela é transitória. A beleza da alma é permanente. A justiça divina. A grande resposta espírita para todas essas diferenças está na reencarnação. Se tivéssemos apenas uma existência, seria difícil compreender porque alguns chegam aos mundos cercados de facilidades e outros enfrentam sofrimentos desde o nascimento. A reencarnação mostra que cada espírito possui uma longa história de experiências e que Deus oferece a todos, ao longo dos séculos, oportunidades iguais de crescimento. Como ensina Allan Kardec, nascer, morrer, renascer, ainda progredir sem cessar. Tal é a lei. Conclusão espírita: nem a riqueza faz um espírito superior, nem a pobreza o torna inferior, nem a beleza física indica evolução moral, nem as dificuldades representam o abandono de Deus. Cada existência é uma escola, cada situação é uma lição. O que realmente importa perante Deus não é o que possuímos, mas o que fazemos com os recursos e oportunidades que nós recebemos de Deus. Como ensinou Jesus, a cada um será dado segundo as suas obras. É nessa certeza da justiça, da misericórdia e do amor divinos que o Espiritismo encontra a explicação para as aparentes dificuldades e desigualdades da vida. Concluindo, que a compreensão dessas verdades nos ajude a substituir a revolta pela confiança e a comparação pelo esforço sincero de nossa própria melhoria espiritual. As oportunidades existem sempre e elas devem ser muito bem-vindas se bem acolhidas por nós, para termos um bom proveito. Nenhuma prova em vão. Tudo o que acontece tem uma razão. E o Espiritismo explica, essa é a grande oportunidade, a gente conhecer essa doutrina que nos traz luz e discernimento. Por isso, não nos queixemos da situação em que vivemos. Aproveitemos bem e usufruamos. Tiremos das situações o melhor dela, a melhor oportunidade para se desenvolver e ajudar, inclusive as pessoas também, a crescerem a nosso redor e onde estiverem. E que sejamos aquilo que somos sem revolta. Deixar o outro viver como ele deve viver. Que ele seja o que ele é e nós sejamos o que somos. O importante é termos Deus nos nossos corações e sermos felizes como somos. E é isso. Forte abraço a todos. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, meus irmãos. Ele há sempre de querer. Tchau.